Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Esse é o Novembro Azul, um mês voltado à saúde do homem, que geralmente tem a fama de não se cuidar, não gostar de ir ao médico, e a gente sabe que a próstata é o foco dessa atenção desse mês de novembro. Mas, além do câncer, quais são as outras doenças que podem acometer a próstata e quais são os tratamentos, né? No programa de hoje, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre os tratamentos das doenças da próstata e sobre um tratamento específico, que é a embolização da próstata, uma técnica que é pioneira no mundo todo, começou aqui no Brasil e a gente vai entender tudo com o nosso convidado, especialista do dia, Dr. Francisco César Carnevale. Ele é médico especialista em radiologia intervencionista. Doutor, estou muito feliz de te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar então explicando um pouquinho sobre a história da técnica, que eu acho que é interessante, já que somos pioneiros, né? Sim, somos pioneiros no mundo, né? É uma técnica desenvolvida aqui no Brasil, dentro do Hospital das Clínicas da USP, aqui em São Paulo. É uma técnica que surgiu em conjunto com o trabalho com a disciplina de urologia e a radiologia dentro do Hospital das Clínicas. A gente sabe que a técnica da embolização da próstata, que é um nome bem esquisito, né? Embolização é um nome que até assusta e às vezes é difícil a compreensão. Mas tentar fazer uma analogia, por exemplo, as pessoas sabem o que é embolia pulmonar. Olha, embolia pulmonar, teve uma embolia pulmonar. O que é? É um coágulo, é uma parte do pulmão, quando fala em embolia pulmonar, que ela é desfuncionalizada, ela para de receber sangue. Então, a embolização nada mais é do que a obstrução, seja ela parcial ou total, de uma determinada estrutura, de um determinado órgão. Então, a embolização da próstata, que é uma técnica desenvolvida por nós, a ideia toda surgiu no ano de 2006, então já faz tempo, completamos o ano passado já uma década do primeiro tratamento que foi realizado em 2008. No ano de 2006, baseado e com a experiência que a gente tem em outras técnicas, como por exemplo a embolização dos miomas uterinos, acabamos de passar pelo Outubro Rosa. E o que é, por exemplo, a embolização dos miomas uterinos? É muito conhecido, os miomas, eles ocorrem nas mulheres e causam sangramento, cólica, dor, causam diversos sintomas e um dos tratamentos é a retirada do útero, tá? Descobriu-se, e já há mais de uma década, que você pode embolizar os miomas. O que é? Você bloquear a passagem de sangue nos miomas, esses miomas no útero da mulher, eles vão murchar, desaparecer e vão ficar sem função. A mulher vai continuar com o útero, com a feminilidade, tudo normal, mas os miomas, eles param de funcionar e a mulher vive normalmente, o útero diminui de tamanho. Baseado nessa experiência e nesses conhecimentos que tem na medicina, utilizando-se a técnica da embolização, que é bloquear a passagem de sangue, nós tivemos a ideia, no ano de 2007, de fazer a embolização da próstata. Por quê? Porque a próstata é a principal doença que acomete a próstata, desde os mais jovens, principalmente a partir dos 30, 40 anos de idade, já é uma preocupação que o jovem tem que começar a entender quais são as transformações que vão acontecer no seu organismo. A próstata vai começar a aumentar de tamanho, tá? Então, ela aumenta de tamanho principalmente por uma quantidade de sangue que chega até ela. A próstata, para viver, precisa de sangue e também para crescer precisa de sangue, e também pela função de um hormônio chamado testosterona, com o hormônio masculino. Recebendo sangue e recebendo este hormônio, a próstata começa a aumentar a partir dos 30, 40 anos de idade. Quando ela começa a crescer, a próstata ela está embaixo da bexiga. E no meio da próstata tem um caninho chamado uretra, e esse caninho é o caninho que conduz a urina desde a bexiga até a extremidade do pênis. A próstata só tem no homem. E o que acontece? Quando ela vai recebendo sangue, ela vai crescendo pela sensação hormonal, ela começa a fazer uma compressão, ela vai espremer
o canal chamado uretra, que é esse caninho que conduz a urina desde a bexiga até o momento que o paciente urina. O que acontece? Ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí ela comprime e surgem os sintomas. Quais são os sintomas? Sintomas de dificuldade para urinar. Essas dificuldades para urinar são caracterizadas pelo fato do paciente, às vezes, ter que fazer força para urinar. Ele não consegue urinar na totalidade, tem a sensação de que sobra urina na bexiga. Por isso, ele vai mais frequentemente ao banheiro com a necessidade de esvaziar a bexiga. E ele também, esse jato dele, ele vai ficando cada vez mais fraco. O jato urinário, ele vai ficando fraco, pode ter o gotejamento no final. E alguns pacientes até chegam a ter incontinência urinária, eles começam a perder urina. Todos esses são sintomas que vêm no paciente em decorrência do crescimento da próstata. Pode chegar até ao ponto de entupir este canal, chamado uretra, e o paciente não conseguir urinar, entrar numa urgência urinária e tem que se passar uma sonda para que o paciente consiga urinar. Já são casos mais graves. Outros casos também que acontecem, isso normalmente acontece durante o dia, mas nós temos que lembrar que o paciente, o homem, quando ele vai dormir, às vezes ele tem a necessidade de urinar, principalmente se ele tiver essa doença, hiperplasia prostática benigna, que, como o nome fala, é uma doença benigna, e ele tem que se levantar várias vezes durante a noite. E aí, como fica a qualidade de vida dele no dia seguinte? Ele está muito cansado, não consegue exercer as suas atividades do cotidiano, no dia a dia, ele não consegue trabalhar, fica muito cansado. Então, tudo isso para a gente exemplificar, mostrar para o homem a importância desse conjunto de sintomas, todos eles decorrentes do crescimento da próstata. Aí você fala, mas onde que entra a embolização em tudo isso? A embolização, como eu disse, que é interromper totalmente ou parcialmente a passagem de sangue, se nós fizermos este tratamento dentro da próstata, e eu vou ter oportunidade de mostrar para vocês os materiais que a gente utiliza, a gente vai bloquear a passagem de sangue dentro da próstata e especificamente onde se desenvolvem os nódulos de hiperplasia benigna. Vamos fazer uma analogia. Podem surgir nódulos. São nódulos, mas são benignos. Vamos fazer uma analogia. Onde surgem esses nódulos? Esses nódulos surgem, vamos pensar num abacate, tá? Os nódulos surgem no caroço, na região onde está o caroço do abacate. Na periferia, na casca desse abacate, é onde normalmente se desenvolve o câncer. Mas no caroço e no centro é onde se desenvolvem os nódulos de hiperplasia. E nós, chegando com os nossos materiais aqui, bloqueando a passagem de sangue naquela região central da próstata, onde tem a hiperplasia benigna, nós vamos fazer duas coisas. São duas consequências desse tratamento. Uma é deixar com que ela fique mais macia, porque quando eu entupo a circulação, eu bloqueio a passagem do sangue no centro da próstata, vai ter uma transformação daquela região benigna, ela vai ficar como uma gelatina, um gel, e que é muito mole e facilita a passagem do sangue. E um outro mecanismo de ação que existe, quando você bloqueia a passagem de sangue na próstata, ela murcha, ela diminui de tamanho. Então, a embolização da próstata vai causar dois mecanismos de ação com duas consequências. Deixar a próstata mais macia, mais mole. Para não interferir na circulação. Não interferir na circulação e aliviar aquela passagem da urina e fazer com que ela diminua de tamanho, em torno de 30% a 40% do tamanho da próstata. E isso já é o suficiente para resolver o problema e melhorar todos aqueles sintomas que os pacientes têm. Pode vir a aumentar de novo a próstata? Ótima pergunta. Como a gente mantém a circulação da próstata, nós queremos que essa próstata continue a viver, continue a funcionar. Qual a função dela? A principal função da próstata é produzir o líquido ejaculatório. Os espermatozoides são produzidos no testículo e o líquido onde os espermatozoides navegam, onde eles ficam nadando e se alimentando, é o líquido seminal, que é produzido principalmente também
pela vesícula seminal e pela próstata. E aí os espermatozoides, eles ficam todos armazenados nessa vesícula seminal, que é um saquinho que fica armazenado lá. Quando tem a ejaculação, sai o líquido seminal e saem os espermatozoides. Então, como nós queremos que a próstata continue funcionando, que o homem continue com a sua virilidade, que continue com todas as suas funções, nós bloqueamos a passagem de sangue somente naquele miolinho da próstata, onde tem o caroço do abacate. E a gente mantém essa circulação. O que pode acontecer? O que pode no futuro é, pela presença de outros vasos, outras artérias, a próstata ela continua se alimentando e vai manter toda essa função original dela. Tá. Agora, tem benefícios em não retirar a próstata, né? Então, tem indicação precisa para retirada da próstata e tem algumas situações em que você pode retirar ou você pode fazer dessa forma a embolização. Mas tem benefícios em não retirar, é isso? Sim. Você tem menos problemas depois? Menos efeitos colaterais, efeitos adversos. Uhum. As cirurgias tradicionais, como os médicos já identificaram, que é o miolo dela onde tem o problema, a ideia da cirurgia é retirar aquele miolo da próstata. Vamos fazer uma outra analogia. Agora, uma analogia da cirurgia tradicional. Tá. O que os urologistas fazem e que tem excelentes resultados. Essas técnicas tradicionais são ótimas, são consagradas no mundo inteiro e são utilizadas, possa ser com um eletrocautério, que é um instrumento que resseca a parte interna da próstata, ou com laser, ou também você pode retirar o miolo da próstata por uma cirurgia que é como se fosse uma cesárea. Você faz um corte e retira, passa pela bexiga, chega na próstata e retira aquele miolo. Vamos fazer uma outra analogia com pãozinho francês. O que acontece? A cirurgia tradicional, que é chamada RTU, ressecção transuretral da próstata, ou a cirurgia que é chamada aberta, que é a retirada desse miolo, o que é? Na cirurgia tradicional realizada pelo urologista, entra-se com um instrumento pelo pênis e quando você chega no pênis, entra pelo canal da uretra, você chega até a próstata. Analogia com o pãozinho francês. A cirurgia é feita fazendo uma ressecção, uma raspagem que você retira somente o miolo do pãozinho francês. Então, a próstata, que é o pãozinho francês, ela fica com a sua casca e este miolo, que é onde tem aquela compressão que levou ao estrangulamento, ao fechamento do canal por onde passa a urina, toda aquela parte central é ressecada, seja com laser, seja com eletrocautério ou com a retirada do miolo pela cirurgia aberta. A cirurgia aberta normalmente está indicada para pacientes com próstatas acima de 80 a 100 gramas. Qual o tamanho normal de uma próstata? Em torno de 20 a 30 gramas. Então, quando você tem uma próstata em torno de 30 a 80 gramas, normalmente a cirurgia é feita pela raspagem. Tá. Próstatas maiores, o tratamento é feito a cirurgia aberta. A embolização, ela pode ser indicada tanto no paciente com próstatas pequenas quanto com próstatas grandes. Não tem nenhuma contraindicação. E quais são as consequências de uma e de outra? Uhum. Por exemplo, quando você faz a ressecção na cirurgia tradicional, vamos lembrar novamente do pãozinho francês, que você retira o miolo, quando você faz essa ressecção, o que acontece? Você altera aquela anatomia, aquela estrutura dentro da próstata até bem próximo da bexiga. Com a cirurgia tradicional, então, existem alguns medos, alguns receios de algumas complicações ou efeitos colaterais da cirurgia tradicional, que é a perda da ejaculação, a disfunção erétil, e também a incontinência urinária. O paciente tem medo de perder urina, principalmente quando faz esforços. Essas seriam as principais complicações, além de ser uma cirurgia tradicional, tem que utilizar anestesia geral ou a RAC, anestesia ou peridural. É uma anestesia tradicional, mas ela é mais agressiva.
e tem esses receios, esses medos por parte dos homens. A embolização, ela não tem esses efeitos colaterais. Então, ela não causa incontinência. Nem nos dias seguintes, né? Nem num período curtinho, assim, depois da embolização, você não pode ter, não? Não, você não tem incontinência urinária, não tem disfunção erétil e você não tem ejaculação retrógrada. Você pode diminuir um pouco o volume da ejaculação. Por quê? Porque, como eu disse, a próstata, ela produz uma parte do líquido ejaculatório. Tá. E como nós tiramos com a embolização um pouco da função daquela região central da próstata, como consequência, 10% dos pacientes, 10 a 15% dos pacientes podem ter uma diminuição do volume que ele ejacula durante a relação sexual. O que você precisa... e aliás, a gente vai ter a oportunidade de mostrar aqui né, todo o material que é utilizado, a gente vai ter a oportunidade de comparar, ver, né, algo que eu adorei que o doutor trouxe, porque os médicos já têm fama de ter medo de ir ao médico, de receber qualquer diagnóstico, né? Se eles não vão, a gente mostra como é que é feito para que esse empurrãozinho seja dado aqui por nós também para buscar o tratamento, enfim, né? E fica aí a cargo das esposas, né? Das mulheres, de fazerem essa conscientização também, né? Incentiva, vai junto, marca a consulta, já deixa marcado, fala que tem um compromisso que vocês precisam ir, porque é nosso papel também é fazer isso, né? Cuidar da saúde, para isso a gente tem que estar bem, né? No mês de outubro a gente falou bastante de saúde da mulher e a gente fala sempre aqui no Consulta sobre saúde da mulher. A gente tem que estar bem para fazer com que a família fique bem também, né? Agora, doutor, chama bastante atenção o fato de ser, não sei se é correto usar esse termo, minimamente invasivo. Sim. Mas eu queria entender se você precisa de exames pré-operatórios. Se tem, não sei se chama cirurgia, né? Queria entender, o que você precisa? Porque pode ser um paciente diabético, hipertenso, tem algo que ele precise regularizar primeiro, antes de fazer esse procedimento? Conta um pouquinho pra gente. Muito bem. É uma cirurgia minimamente invasiva, tanto que a radiologia intervencionista, o que é? O radiologista intervencionista também é um nome muito difícil. Radiologia é imagem. Intervenção é um nome bonito, menos agressivo, que choca menos do que cirurgia. Legal. Então, o paciente foi submetido a uma intervenção, o paciente foi submetido a um procedimento. Ele é minimamente invasivo porque ele é feito, a embolização, é feito com anestesia local, dura em torno de 2 horas. Rápido. E os pacientes vão para casa no mesmo dia. Os pacientes ficam acordados durante esta intervenção, durante o procedimento. Ficam batendo papo conosco e eles vão para casa após a embolização num período que varia de 2 a 6 horas. Então, normalmente os pacientes chegam ao hospital às 6 horas da manhã, a cirurgia começa às 7, 8 horas, quando é 10, 11 horas já acabou, 2 horas, 3 horas da tarde eles vão para casa e saem caminhando. É importante lembrar que todo o tratamento é feito pela virilha, pela artéria femoral. Então, não há uma manipulação do órgão sexual, que também é um tabu, que é um receio que os médicos têm. E aí, nós temos todas essas vantagens. Exames pré-operatórios? Exames pré-operatórios, eles não estão só relacionados com o tratamento da embolização de próstata. Os exames pré-operatórios estão relacionados para a doença masculina relacionada à próstata. Extremamente importante, o paciente homem, desde cedo, ele 20, 30 anos de idade, ele tem que lembrar dos seus sintomas e acompanhar a evolução dos seus sintomas, porque há pacientes que começam com sintomas mais precocemente e outros mais tardiamente, né? Então, o jovem tem que acompanhar, tem que conversar e normalmente após os 40 anos de idade, 50 anos de idade, há necessidade de procurar um urologista, que é o médico especialista nas doenças masculinas, principalmente relacionadas ao aparelho geniturinário. O urologista vai fazer a primeira coisa, que é tirar a história clínica, a chamada anamnese, conversar com o paciente. Vai conversar, vai ver quais são as queixas desse paciente, vai verificar, como você falou, se ele tem pressão alta, se ele tem diabetes, se ele é fumante, exerce atividades físicas,
qual o histórico familiar, hereditariedade. A gente sabe que a hereditariedade é a passagem das doenças de um membro para o outro, do avô, pai, filhos, ela existe. E após essa história vem o exame físico. Qual é o exame físico? O primeiro exame físico para se analisar a próstata é o toque retal, que é um exame simples, rápido, indolor, precisa quebrar esse tabu de preocupação com o toque retal. Ele é extremamente importante. Outro exame, que é um exame muito simples, é uma dosagem de sangue. Pega uma amostra de sangue e vamos dosar o PSA, que é um antígeno prostático específico, que vai demonstrar como é que está a próstata, vai demonstrar tanto se tem doenças benignas ou alguma suspeita para uma doença maligna. E um outro exame muito importante é o ultrassom, que também é muito simples de ser realizado, é um exame relativamente barato e que tem uma acurácia, tem uma informação muito importante. Então nós ficamos nessa tríade, que é o toque retal, o PSA e o ultrassom. E sempre a conversa do urologista com o paciente para esclarecer, entender quais são os sintomas e depois de tudo isso, estabelecer o diagnóstico e depois pensar num eventual tratamento. Perfeito. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, doutor, você falou do histórico familiar. Primeira pergunta, o aumento da próstata é devido à idade? Então, todo homem, se atingir a 6ª, 7ª, 8ª, 9ª década de vida, vai ter o aumento da próstata? Outra coisa, tendo o histórico familiar para câncer e surgindo o problema benigno, que é do aumento da próstata, pode o paciente dizer assim, mas olha, já teve o aumento, será que não é melhor fazer a retirada da próstata? Como é que pesa o risco e benefício, sendo que não tem câncer naquele momento? Tem exame para fazer, porque na mulher tem até cirurgias profiláticas, Sim. né? Claro que muito bem estudadas e pensadas, inclusive para se pedir um exame como esse, porque de nada adianta você ter uma informação e não saber o que fazer com ela, né? Queria saber como é isso no homem e se é uma questão da idade, se todo homem atingindo determinada década de vida terá um aumento de próstata. Muito importante. Normalmente, a hiperplasia benigna da próstata, ela vai existir em 100% dos pacientes, mas ela vai existir numa forma patológica, numa forma histológica, que é a célula da hiperplasia prostática benigna. Então, os pacientes acima dos 50, 60 anos de idade, os homens, eles vão ter, com o passar da idade, eles vão ter o desenvolvimento dessa hiperplasia benigna. Mas não significa que, tendo a hiperplasia benigna, que eles vão ter os sintomas e muito menos necessitar de algum tipo de tratamento. O que a gente sabe é que aproximadamente 30% dos pacientes, em torno de 25% a 30% dos pacientes acima dos 50 a 60 anos de idade, vão desenvolver algum tipo de sintoma e que há a necessidade de acompanhar, de investigar e tratar diante dessa situação. Então, é muito preocupante e tem que ser investigado. Mais uma vez, a importância de aconselhar-se e verificar o melhor tratamento com o urologista. Nosso tema é embolização da próstata, tratamento das doenças da próstata e tudo que está relacionado aí à saúde do homem, né? Que na verdade é um grande tabu que muitos homens têm, né? Enfrentam aí, precisam buscar o médico, fica muito a cargo da esposa fazer esse papel, né? De incentivar, marca o médico, vai junto, conversa, incentiva, porque alguns, já com uma doença da próstata, começam a sentir os efeitos, os sintomas, né? E acabam achando, não, é normal, é da idade, porque tem uma questão da idade envolvida, relacionada, né? Mas não, ninguém precisa sofrer com essas questões hoje, né, doutor? E o sofrimento, não, como você falou, não é só do homem, é da mulher também. A família sofre, né? Porque aí você tem... Qualquer pessoa enfrentando um problema dentro da sua casa, todo mundo sofre, né? A esposa também. Então, aproveita a oportunidade, ligue para cá, faça a sua pergunta. 0 Operadora 11 3337 5886. Você também participa pelas nossas redes sociais. facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram.
também eu espero por você. Doutor, vamos retomar aqui um pouquinho? Antes de eu sair para o intervalo, deixei 2 perguntas, ainda faltou responder uma que é da retirada da próstata como profilaxia aí para o câncer, porque tem muita gente que tem um histórico familiar e numa determinada idade, histórico familiar para câncer de próstata, numa determinada idade vai ter a hiperplasia prostática, então aumento benigno da próstata, e aí acham que será que é um sinal? Será que o que é benigno vira maligno e é melhor fazer a retirada da próstata? Explica um pouquinho pra gente. Essa é uma colocação extremamente importante e os homens e os pacientes, de maneira geral, têm que entender que a hiperplasia benigna da próstata não vira câncer. É uma doença benigna e que se comporta desta forma. O câncer, ele surge como câncer. E, normalmente, os sintomas não são sintomas em decorrência do câncer. Os sintomas que o paciente normalmente apresenta, que eu já falei, dificuldade para urinar muitas vezes, o jato fraco, eles normalmente são decorrentes da hiperplasia benigna. E não se justifica retirar uma próstata ou instituir qualquer tipo de tratamento porque você tem uma próstata aumentada. O médico, ele trata sintomas. Ele não vai tratar um ultrassom, por exemplo, que mostra que tem uma próstata de 70, 80 gramas ou 200 gramas. A gente trata, o especialista trata sintomas. Aí a importância de você acompanhar para verificar se você consegue controlar esses seus sintomas com orientações, como por exemplo no caso da hiperplasia benigna, que o paciente tem que urinar muitas vezes, à noite às vezes levanta várias vezes, você orienta o paciente a ingerir menos líquido após as 5, 6 horas da tarde, para que ele vá menos vezes ao banheiro à noite, para que ele se levante menos vezes. E aí ele vai ter um sono com melhor qualidade. Em contrapartida, ele deixa de ingerir líquidos, que pode ser um problema. Então, o paciente precisa ver esses sintomas, discutir com o seu médico para que o melhor tratamento possa ser instituído. Perfeito. A gente começou falando um pouquinho da história da técnica. Você falou que surgiu da semelhança ali, do que podia ser feito, da questão feminina, né? Perfeito. Da embolização do mioma. Mas o estudo, a pesquisa foi feita no Brasil? Conta um pouquinho pra gente. A ideia toda surgiu aqui no Brasil, como eu falei, dentro da USP, do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, onde eu tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos e na Universidade de Harvard, em Boston. Eu tive a oportunidade de, junto com uma equipe de lá, fazer um estudo experimental em cachorros. Por que cachorro? Porque a gente identificou, que a gente sabe, baseado nos estudos experimentais, que o cachorro, principalmente o vira-lata, é o cachorro que tem uma próstata com um volume maior. E então, como ele tem hiperplasia benigna, veja bem, o cachorro também tem a hiperplasia benigna e ela cresce. Com esse crescimento, alguns cachorros também têm esse sintoma. Por isso que muitos cachorros, toda hora, todo poste e todo cantinho, muitas vezes eles fazem o seu xixi. E por que que é? Não é que ele está só demarcando o território, é porque ele sente a necessidade de urinar. Então, nós sabemos que os cachorros, principalmente da raça vira-lata, eles têm essa próstata aumentada. Então, o que nós fizemos? Eu tive a oportunidade no ano de 2007, eu viajei com a minha família, minha filha tinha 10 meses naquela época, eu viajei para lá e junto com a minha esposa, levei a sogra para poder ajudar, cuidar, dar o suporte. Claro. E aí, o que a gente fez? A gente foi fazer esse trabalho experimental em cachorros. Então, nós fizemos todo esse trabalho injetando, fazendo essa embolização que eu vou mostrar agora mais para vocês, fazendo a embolização da próstata, injetando essas microresinas, essas microesferas, que são como grãos de areia, na próstata, nós conseguimos injetar na próstata do cachorro e verificamos que a próstata dos cachorros diminuíram 40% no seu tamanho. Esse trabalho ganhou como melhor apresentação no Congresso Americano no ano de 2008. Esse nosso trabalho foi feito pela primeira vez no mundo em 2007, em Harvard.
E em 2008 nós apresentamos no Congresso Americano, que foi na cidade de Washington, D.C., em 2008, em março. E nós fizemos a posteriori, quando nós terminamos esse estudo experimental e verificamos que tinha diminuição do tamanho da próstata e nenhuma complicação nos cachorros, nós trouxemos essa ideia aqui no Brasil, em conjunto, como eu falei, com a disciplina de urologia da USP e o departamento de radiologia também da USP, dentro do Hospital das Clínicas. Nós escrevemos um protocolo de pesquisa em que nós pegamos pacientes que tinham alto risco para serem submetidos ao tratamento convencional. Então, esses pacientes foram as nossas cobaias, eles passaram por comissão de ética, todos os órgãos regulatórios aprovaram esse estudo. E como eram esses pacientes? Inicialmente, foram 2 pacientes, em junho e julho de 2008, pacientes que tinham pressão alta, aterosclerose, diabetes, fumantes, sedentários e pacientes que tinham riscos para serem submetidos ao tratamento convencional, que era a retirada ou raspagem da próstata. Um outro agravante que esses pacientes tinham é que eles viviam com sonda urinária há mais de 1 ano. Tirando a qualidade de vida, certamente, né? Perfeito. A qualidade de vida era muito ruim, só que quando se colocava numa balança os riscos de fazer uma cirurgia tradicional, que era a raspagem da próstata, verificava-se que esses riscos eram grandes e aí os pacientes eles estavam postergando essa cirurgia. Então, naquela época, nós escrevemos um protocolo de pesquisa que foi aprovado pela Comissão de Ética e que a gente ofereceu a embolização como uma alternativa de tratamento. Nós tratamos inicialmente esses 2 pacientes com anestesia local e o sucesso foi a retirada da sonda nesses 2 pacientes. Então, tratamos inicialmente 2 pacientes, 12 dias após o tratamento, nós conseguimos retirar a sonda e esses pacientes passaram a viver normalmente. Um desses pacientes está vivo até hoje, né, já com mais de 10 anos de acompanhamento, e um outro paciente, infelizmente, ele faleceu por um AVC, por um derrame. Coisas que não têm absolutamente nada a ver com a doença da próstata. Nada relacionado com o tratamento. Posteriormente, nós aumentamos para 11 pacientes tratados. Depois desses 2 pacientes, nós aguardamos um período de 2 anos para verificar o que acontecia com esses pacientes. Além de retirar a sonda, a próstata diminuiu de tamanho, eles melhoraram todos os sintomas e tinham uma qualidade de vida muito boa, né? E aí, tratamos mais 9 pacientes, um total de 11. Fizemos uma publicação que ganhou também como melhor trabalho com relação à qualidade de vida desses pacientes. Nós apresentamos no Congresso Americano da nossa especialidade de radiologia intervencionista e ganhou como o melhor trabalho daquele ano no Congresso. E foi super importante porque todos nós buscamos qualidade de vida. E aquele trabalho que nós fizemos mostrava que todos os pacientes tratados, ou melhor, 91% dos pacientes tratados, 11 pacientes, em 10 nós conseguimos retirar a sonda, pacientes graves, fumantes, com altos riscos para a cirurgia. Dos 11 pacientes tratados, 10 nós conseguimos retirar a sonda. Então, o sucesso foi de 90% utilizando essa técnica. Vou atender o telespectador. Daqui a pouquinho a gente vai ter a oportunidade de ver todo esse processo. O doutor vai mostrar que, inclusive, eu até comentei com o doutor sobre as seringas, que são bem coloridas. Tem motivo também para isso, né? Não são aquelas seringas mais tradicionais que a gente costuma ver, mas tem razão para elas serem coloridas aí. A gente vai ter a oportunidade de ver, ó, que tudo isso que faz o tratamento é mais fininho do que a carga de uma caneta dessas mais simples e tradicionais. Então, quando a gente chama de minimamente invasivo, é minimamente invasivo mesmo, né? Daqui a pouquinho o doutor vai explicar tudo para nós. Osmar está na linha, nosso telespectador, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Osmar, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Seja bem-vindo à consulta ao doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Doutor, é o seguinte, eu tenho 60 anos e anualmente eu faço o exame
de próstata, né, preventivo. E nos últimos 2 anos, os exames que eu fiz, acusou o seguinte, que no meu PSA deu 1,87. E não houve a necessidade, o médico não fez o toque retal. Eu gostaria de saber assim, se procede ou há necessidade realmente de fazer o toque retal. E o peso estimado deu 61,6 gramas, né, da próstata, né? Então eu gostaria que o senhor me desse uma posição se realmente há necessidade de efetuar o toque retal ou só através de 1,87 da dosagem do PSA não há necessidade. Obrigada, Osmar, pela sua pergunta. Vou deixar o doutor respondendo enquanto eu me preparo para dar um recado. Então, só retomando, ele fez o exame de PSA, o número que deu foi 1,87, o peso estimado da próstata 61 gramas. O médico disse que não havia necessidade de fazer o toque. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, que essa é uma dúvida bem comum. Ah, mas eu fiz o PSA, né? Às vezes até uma coisa do paciente não querer fazer, nesse caso foi o contrário. Queria que você explicasse só um pouquinho. Às vezes o PSA pode dar normal e no toque encontrar algo que não seja tão favorável. Explica um pouquinho para a gente enquanto eu chego até lá, por favor. É muito importante essa pergunta. Como eu disse anteriormente, vai depender do histórico que o paciente tem. Vai depender se você já vem acompanhando com o seu urologista e há quanto tempo você vem acompanhando com ele. Normalmente, ressaltamos a importância da hereditariedade, isso são os antecedentes familiares, se você tem histórico ou não na família, os sintomas que você tem e o toque retal, juntamente com o PSA e o ultrassom, você vê que a gente tem essa tríade, como eu falei. O seu urologista pediu o ultrassom, que mostra uma próstata em torno de 60 gramas. O PSA de 1,8 é um valor praticamente normal, principalmente com uma próstata em torno de 60 gramas. A gente sabe que quanto maior o volume da próstata, quanto maior o tamanho da próstata, normalmente o PSA sobe, ele acompanha essa elevação do tamanho da próstata. Então, há a necessidade da gente acompanhar. Com relação ao toque retal, sim, o toque retal ele é importante pelo fato de ser um exame físico que vai trazer uma informação adicional. É a mesma coisa que palpar a barriga, usar o estetoscópio para fazer um exame clínico, olhar uma pinta, examinar. É importante. Entretanto, se você passou pelo seu urologista por um período menor que 1 ano, ou dependendo da evolução, pode ser que o urologista decida em não fazer o toque retal. Mas é extremamente importante e, na maioria das vezes, os urologistas realizam o toque retal porque traz uma informação tátil, uma informação baseada na experiência do urologista quando ele vai fazer esse toque. É o exame físico realizado através do toque retal. Então, ele é de extrema importância. Doutor, como é que está a regulamentação da técnica aqui no Brasil? Como é nos outros países? Explica um pouquinho para a gente. Essa técnica, como eu disse, ela foi inventada aqui no Brasil e inicialmente saiu um parecer do Conselho Federal de Medicina dizendo que essa técnica não era experimental, que a fase de experiência em animais e os testes já haviam sido realizados, cumprindo todas as etapas que o Conselho Federal de Medicina exigia. E em 2016, então 2 anos atrás, saiu a resolução que foi publicada no Diário Oficial do Conselho Federal de Medicina, como a embolização das artérias da próstata, como mais uma alternativa de tratamento para os pacientes que sofrem com sintomas da obstrução urinária, tá? Sintomas decorrentes do crescimento da próstata, e então ela pode ser indicada como mais uma de alternativa dentre todas elas que já existem, que, como eu falei, são os medicamentos, a ressecção da próstata, a retirada da próstata e a embolização. Ela está totalmente legalizada e autorizada a ser realizada por profissionais capacitados.
Quais são esses profissionais capacitados? A necessidade de ter um radiologista intervencionista treinado, segundo a resolução, tem que ser treinado em 10 procedimentos de embolização de próstata, legal, em que nós realizamos esse treinamento dentro do Hospital das Clínicas da USP, aqui em São Paulo. Então, radiologista intervencionista titulado, que realiza 10 procedimentos sobre a nossa supervisão e com uma equipe coordenada por um urologista. Veja a importância do urologista, da integração do radiologista, do urologista com o radiologista, e em um hospital que tenha uma infraestrutura adequada. Qual é essa infraestrutura adequada? Hoje em dia, quando nós realizamos esse procedimento, nós chegamos com o nosso catéter até a próstata guiado por um raio-x. E quando nós estamos no momento de realizar a embolização, nós fazemos um outro exame diagnóstico, que é uma tomografia, quando tem o catéter perto da próstata. Nós injetamos um contraste e estudamos por um exame complementar. Então você não está cegas, você está vendo, né? Em absoluto, perfeito. Nós identificamos e analisamos todos os riscos que podem existir. Então, resumindo a resolução do Conselho Federal de Medicina, radiologista intervencionista titulado, treinado em 10 procedimentos por nós dentro do Hospital das Clínicas, com um urologista que conheça o que é embolização de próstata e trabalhe em conjunto com um radiologista intervencionista, e também um hospital equipado com um equipamento sofisticado e que traga toda essa segurança para fazer o procedimento. Então, aqui no Brasil está dessa forma. Fora do Brasil, já é realizado em inúmeros pacientes, em inúmeros países, em diferentes continentes. Os norte-americanos, o FDA, reconheceu alguns agentes embolizantes e criou um código para que as seguradoras paguem a conta. Então, o convênio médico paga a conta desse procedimento realizado nos Estados Unidos. Na Europa, também é realizado em diferentes países. Agora, no Reino Unido, coordenado pela Inglaterra, entrou nas guias de recomendação e de orientação. Então, quando você pega lá os catálogos no Reino Unido, a Inglaterra estipulou e definiu a embolização de próstata como um tratamento seguro, um tratamento eficaz, como os outros tratamentos que já existem. Então, já está lá como uma guia, como uma orientação de recomendação. E é importante a gente dizer que a grande maioria dos médicos que teve a oportunidade de treinar nesse procedimento, esses médicos vieram aqui para o Brasil. Né? Então, a grande maioria veio aqui e foi treinada pela nossa equipe dentro do Hospital das Clínicas. Inúmeros médicos americanos, instituições renomadas, né? Médicos europeus, alemães, franceses, britânicos, inúmeros médicos vieram e foram treinados com a técnica que nós desenvolvemos aqui dentro da USP. E aí cada país vai regulamentar a técnica como queira, né? Como entender. Cada país tem sua legislação. Perfeito. Nos Estados Unidos já tem, em alguns países da Europa também. Perfeito. E aí ela é realizada já mundialmente. Perfeito. Vamos mostrar? Vamos doutor? Mostrar a técnica. Então, muito curioso, então nós já deixamos aqui no jeito para mostrar para você, que é bem fininho, né, doutor? Esse é um catéter. Lembrando que o catéter é um tubinho flexível, olha. Isso aqui é muito molinho, você pode mexer. Vai ter o prazer de fazer um cateterismo. Viu? Vocês estão pensando o quê? É um tubo flexível, parece um macarrãozinho, né? Ele é bem mole, olha. A gente consegue verificar que ele dobra. Esse catéter, o paciente fica deitado, ele fica sobre uma mesa, com uma mesa de cirurgia, e em cima dele nós temos um equipamento que emite raio-x. Então, nós guiamos esse catéter pelo raio-x. Fazemos uma anestesia local, igual de dentista, na região da virilha, uma bolinha na região da virilha, amortece aquela região, nós puncionamos uma artéria que tem ali na região da virilha, que é a artéria femoral, e introduzimos esse catéter. Vamos guiando esse catéter pelo raio-x até o momento que nós identificamos as artérias da próstata.
Como é que a gente identifica? Nós temos que ter um conhecimento muito grande em que a gente chama de anatomia vascular. É a anatomia dos vasos, artérias e veias. Então, eu tenho que saber a característica de cada artéria. E a artéria da próstata, ela tem uma característica somente dela, é particular. Eu navego então com esse catéter, eu vou girando ele para a esquerda e para a direita, na sua mão ele vai girar para lá ou para cá, monitorado, guiado pelo meu raio-x e um monitor de televisão. E quando eu chego bem próximo da próstata, eu passo pela bexiga, eu passo por estruturas próximas do reto, a vesícula seminal, eu passo pela pelve, pela bacia, pelo quadril do homem. Eu vou enxergar estas artérias e essas veias injetando o contraste. Então vamos lá. Aí eu pego isso daqui. Isso aqui é uma seringa que tem um contraste. Eu navego o meu catéter, aí você vai olhar Cidão, vem aqui, no seu dedo aqui. Eu vou injetar, vocês vão ver que vai começar a sair o contraste. Aqui vai sair. Ó. Isso aqui, quando eu vou injetando, eu vou identificando o local por onde eu tenho que navegar o meu catéter. E o objetivo é chegar o mais próximo da próstata com esse catéter. Mais uma vez, você pode colocar do lado o tamanho dele. Veja. Ele é menor do que a carga desta caneta que você está segurando. Chego próximo da próstata, para aumentar a segurança, para aumentar a eficácia do nosso tratamento, por dentro desse catéter aí, eu vou passar este outro catéter. Veja só, ele é muito mais fininho. Olhem só. Isso é chamado de microcatéter. Ele vai por dentro do azulzinho. E por dentro desse microcatéter vai sair o que a gente chama de fio guia, que vai me guiando aonde eu quero chegar. É do diâmetro da espessura de um fio de cabelo, aproximadamente. Então, tudo isso é minúsculo e requer uma habilidade e conhecimento técnico. Vale lembrar que não é pela via urinária, é pela virilha. Pela virilha. Não se manipula, com a técnica da embolização, não se manipula o órgão genital masculino. Nada, nós vamos pela virilha. É um cateter, e pode ser pela virilha, ou como eu falei, pode ser pelo braço. Sim. Né? A técnica é da mesma forma. Quando nós chegamos dentro da próstata, aí vem o segredo, eu retiro aqui, vocês podem verificar aqui na minha mão, eu vou retirar este fio guia, perfeito, que é fininho, que é o fio de cabelo, eu vou retirando, tudo isso eu faço esses movimentos são feitos durante a cirurgia, tá? Eu retiro aqui. Não sente nada, porque ele isso aqui guiou, né? Perfeito. Não sente nada. Tudo passa por dentro desse que está parado lá, do azul. Então eu retiro esse daqui e aí eu vou injetar por esse fininho, mais uma vez, eu vou injetar o contraste, vou fazer aquela minha tomografia e vou injetar agora na sua mão. Vamos aguardar. Aê. E aí, no fininho, eu vou injetar o meu contraste, vai começar a sair lá, olha lá. Tá fazendo um xixizinho, estamos falando de xixi, né? Olha só. Então, eu injeto e me certifico. Eu tenho a garantia, a certeza de que eu estou no lugar certo. Perfeito. E aí, quando chega no lugar certo, vem o grande finale, que é o momento de fazer a embolização propriamente dito. Tudo isso é uma arteriografia que eu fiz, que é uma fotografia das artérias. Arteriografia, artéria, grafia, imagem. Então, eu faço uma fotografia das artérias e aí, quando chega no grande finale, no momento de fazer a embolização... Você ainda não colocou nenhuma substância que não poderia ser colocada no lugar inadequado. Agora, quando você se certificou, é que você coloca, é isso, né? Corretamente. Agora é o momento de fazer a embolização, que vocês vão poder ver, essas são as esferas que nós podemos injetar. Nós temos aqui 3 diâmetros de esferas. Nós temos esferas com diâmetro menor,
eu vou tentar mostrar aqui, e outras com um diâmetro maior. Por isso Você pode ver coloridos. Por isso que são coloridos, para ter uma padronização no momento da venda, para armazenar e para que diminua o risco do médico fazer besteira. Claro. Né? Na hora que a gente vai fazer o procedimento, eu vou escolher. E normalmente, lembrando até do Novembro Azul, normalmente na embolização de próstata é mais essa aqui é que a gente mais utiliza. Então, vocês podem verificar que esta é a que a gente mais utiliza. Nós temos essas esferas. E aí, ela é uma resina acrílica inofensiva para o paciente, não causa dano algum, não causa reação alérgica, nada. É como um grão de areia que vai entupir a circulação da próstata e aí vai chegar um momento que eu pego e conecto esta seringa aqui e eu vou fazer a eliminação por aí. Então, na sua mão, novamente é o momento que eu vou fazer a embolização, que é o ato de eu injetar essas esferas. E elas são injetadas muito lentamente, para que a gente tenha um controle muito grande e diminua os riscos, né? Quais são os riscos? Os pacientes querem saber dos riscos. Já falei que tem mais de 90% de sucesso no tratamento. Então, quando o paciente chega no consultório, se ele preenche os critérios para que ele possa ser tratado, ter sintomas, ter exames de sangue, normalmente a gente pede exame de urina também para ver se não tem infecção urinária, pede o PSA, o ultrassom e o toque retal feito pelo urologista, com aquele grupo de sintomas que ele pode ter, mais sintomas ou menos sintomas, nós selecionamos o paciente. Ele tem que ter acima de 40 gramas do volume da próstata normalmente e o limite superior não tem. Eu já tenho pacientes que eu tratei, médicos com 250, 300 gramas. Eu tratei o meu pai, ele tinha uma próstata com 100 gramas. Meu sogro, continuo casado, né? Deu tudo certo. Deu tudo certo, é sinal que deu tudo certo, tinha uma próstata de 220 gramas. Então, não tem um limite superior. O quanto maior, melhor ou pior? Quanto maior o tamanho da próstata, maior a chance da gente ter uma eficácia, um melhor resultado. Por quê? Quanto maior a próstata, mais sangue ela recebe. E daí você vai ter a embolização efetiva ali. Uma embolização com melhor qualidade. Riscos. Um minutinho. Injetar essas esferas no local errado, que é na região da pelve. Então, você pode injetar no reto, na bexiga, pode até ir para o pênis, mas essas complicações são mínimas e são muito controladas hoje em dia. Qualquer procedimento médico tem riscos, mas o fato da gente usar o raio-x e fazer uma tomografia dentro do procedimento, nós temos uma segurança muito grande com 90% de sucesso. Doutor, eu adorei te receber aqui, nosso tempo está esgotadíssimo. criep.com.br, o telefone 0 operadora 11 3237 1616, tem um telefone de WhatsApp também que passa aqui para você, no Facebook, o Instagram, @criep2016. Aproveita a oportunidade para ficar por dentro de tudo que acontece aqui com o doutor está sempre inovando. Obrigada pelo seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho, a entrevista foi excelente. Volta outras vezes, adorei te receber. Queria aproveitar e dizer que esse é um trabalho em equipe. Claro. Toda a equipe da CRIEP, a parte administrativa, os médicos, enfermeiras, coordenadoras de pesquisa, o pessoal da equipe do Hospital das Clínicas, principalmente, que deu todo esse apoio junto com a urologia. É um trabalho em equipe, é um trabalho inédito brasileiro. Parabéns, viu, doutor? Obrigado. Volte outras vezes.